Eu quero que você imagine comigo agora a seguinte cena. Um homem chorando no meio da praia. E ali a seu redor outros homens que também estão chorando. Alguns estão abraçados a ele e outros estão de joelhos orando. E esse homem, ele sabe de uma coisa que ninguém quer aceitar. Ele sabe que aquele será o último abraço ou os últimos abraços. O último olho no olho, o último encontro, a última despedida. A última vez que aqueles homens eles vão ouvir a voz dele assim bem de perto. E esse homem, ele é nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo. E o lugar onde tudo isso aqui está acontecendo é o Porto de Mileto. Hoje eu quero que você venha comigo para dentro dessa cena. Por quê? Porque essa despedida, ela não é simplesmente, meus amados, assim, um emocionalismo. Nós vamos dar uma olhada hoje nessa lição e verificar que é uma das páginas mais profundas, mais pastorais, mais atuais de toda a palavra de Deus. E o tema da nossa lição é a despedida em Éfeso, entre lágrimas e alertas. Esse é o nosso tema de hoje. O texto base nós encontramos em Atos, capítulo de número 20, versículo 28, que diz assim: Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Que tema poderoso, que versículo maravilhoso nós vemos aqui, né? Com seu próprio sangue. Esse é o nosso versículo chave. Agora, guarde no coração, porque nós vamos voltar várias vezes a esse texto, a esse versículo aqui, né? Vamos nos referir a ele algumas vezes. Meus irmãos, Paulo está encerrando a sua terceira viagem missionária, né? Nós passamos pela primeira viagem missionária, passamos em algumas lições também pela segunda viagem missionária e agora nós vemos aqui Paulo encerrando a sua terceira viagem missionária. E ele está a caminho, nesse momento, de Jerusalém. Então, quero te convidar para vir conosco e viajar conosco nas páginas do Novo Testamento através dessa linda lição, né? Emocionante lição e também edificante lição, que é a nossa lição de número 8. Nós estaremos estudando nesse próximo domingo na nossa escola bíblica dominical. Amém? Paulo está a caminho de Jerusalém, eu estava dizendo. E o Espírito Santo, ele já havia revelado para Paulo o que o aguardava. Ó. O que te aguarda são tribulações e prisões. E Paulo, ele tem uma convicção tremenda na sua vida. E qual é a convicção? A convicção que ele tem é que ele não verá mais o rosto daquele rebanho, né? Daquela mesma forma ali aonde ele esteve, daquele rebanho que ele formou, que ele instruiu, que ele ensinou. Ele tem essa convicção. Por isso, ali no Porto de Mileto, ele convoca os presbíteros, você vai perceber que ele convoca ali todos os presbíteros da igreja de Éfeso. Então, guarde isso, Paulo faz essa convocação aos presbíteros da igreja, sabendo que não mais retornará ali. Né? E Paulo, então, faz uma espécie de prestação de contas. Ele começa a prestar contas ali de tudo aquilo que ele fez. Tá bom? É uma última recomendação pastoral que nós vemos aqui, a última recomendação pastoral de Paulo. E esse discurso, irmãos, aqui, ele é um discurso único no livro de Atos. Se você for observar bem, você vai ver esse discurso como um discurso ímpar registrado aqui.
E também você pode observar que ele é o único sermão de Paulo registrado. Pode ler. Como assim? Registrado. Registrado diante de um auditório formado só de cristãos. Você não vai encontrar um outro discurso de Paulo registrado diante só de cristãos. É aqui. Um único discurso, né? Isso aí é uma coisa para você anotar. Anota que é importante também. Então, talvez por isso seja tão especial assim, né? Tem esse peso, tem essa carga, né, tão especial para Paulo. E aqui Paulo, ele não está evangelizando incrédulos, né, como nos outros encontros, onde ele encontra os judeus, onde ele encontra os gregos, né, e vai para os gentios. Não, aqui não. Aqui ele não está em meio dos incrédulos. Aqui ele está no meio da liderança, no meio da igreja. Está em uma formação de líderes. Então, isso aqui é algo interessante, você deve observar também. Então, vamos fazer o seguinte, vamos organizar essa aula aqui em 3 grandes blocos, para a gente entender, né? Vamos tentar ser sucinto, porque passa muito rápido o tempo. Então, vamos organizar em 3 grandes blocos aqui, para a gente ser mais, assim, bem mais didático, né? O primeiro bloco que nós vamos tratar aqui, para falar sobre o ministério de Paulo, como exemplo de fidelidade. Isso são os nossos tópicos e também os nossos subtópicos. Eu gosto de falar pontos e subpontos. O segundo são as advertências aos presbíteros contra os falsos mestres. E o terceiro é o cuidado pastoral de Paulo, né? Esse é o terceiro ponto. É a despedida em si. Marca aquela comoção diante do povo, e é uma despedida para sempre. Ele não mais retorna. Amém? Então vamos ver junto aqui. Deixa eu ver se eu consigo acelerar para a gente ser didático e breve também. Bora lá logo para o primeiro bloco, então. Nosso primeiro bloco, o ministério de Paulo como exemplo de fidelidade. É o nosso primeiro ponto. E a primeira coisa que nós vamos observar aqui, irmãos, que no subtópico 1 ou subponto 1, ele é um ministério vivido com coerência e também entrega, né? Nós vemos aqui um ministério vivido com coerência e também com entrega. Por quê? Porque Paulo, meus amados, ele abre o seu discurso com uma frase que parece simples. Ela parece simples, mas essa frase de Paulo, ela carrega um peso muito grande. Acompanhe comigo aí. Nós encontramos isso em Atos 20, verso 28. Diz assim: Cuidado de vós e de todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Lembra que eu falei que nós íamos retornar algumas vezes a esses versículos do texto áureo, a leitura bíblica em classe aqui? Pois é isso. Então, repare bem isso aqui. Olhe, 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 olhe o grau, olhe as palavras que ele usa. Olhe isso aqui. Irmãos, Paulo aqui, ele não está de nenhuma forma se autopromovendo. Você não vê da parte do apóstolo Paulo aqui uma autopromoção. Ele não está aqui fazendo isso. O que é que ele está fazendo aqui? Ele está apelando. Apelando para quê? Está apelando para o testemunho vivo daquelas pessoas que ele mesmo, o Paulo, ele mesmo ensinou. Ou seja, em outras palavras, Paulo está dizendo: vocês foram testemunhas oculares de como eu vivi entre vocês. É isso que ele está dizendo. E isso aqui, meus amados, nos ensinam um princípio que eu considero inegociável no ministério cristão: a perfeita harmonia. E quando essa perfeita harmonia há, ela
ela envolve o púlpito e também envolve a santidade na vida do dia a dia. Como assim? Porque entre a mensagem proclamada no púlpito e a santidade vivida no dia a dia, tem que haver conexão, tem que haver harmonia, né? É isso que está nas entrelinhas do que Paulo está falando. Você já parou para pensar nisso aqui? Meus amados, de que adianta pregar uma palavra poderosa ali no domingo, se a vida durante a semana ela desmente tudo que foi dito no domingo, tudo que foi dito na escola dominical, tudo que foi dito na explicação da lição? Que adianta? Tem um ditado que diz assim: a minha vida fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Ou a sua vida fala tão alto, o seu exemplo fala tão alto, o seu testemunho fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Não são palavras, são atitudes, é o testemunho. E Paulo está falando isso aqui. Então, Paulo escreve aqui 3 marcas profundas, 3, da sua consagração. Então, a primeira marca que nós encontramos aqui, humildade. E essa humildade é uma humildade de espírito. E o termo grego aqui, para humildade, é uma palavra meio difícil, mas é uma palavra grega, né? Uma palavra grega aqui para humildade, que é tapeinoporenios. Mais ou menos assim. Ou seja, isso não é fraqueza. Isso, o que significa essa palavra? Não está falando de fraqueza humana, não está falando de timidez humana. Não, está falando de uma firme submissão da vontade própria, um esvaziamento do ego. Por quê? Porque quando o ego é esvaziado, a soberania de Cristo, ela é exaltada. E é para isso que ele faz. Está falando de um esvaziamento de ego para que a soberania de Cristo ela seja exaltada na vida dele. A glória dada a Cristo, a exaltação dada a Cristo, não a ele. Que humildade o apóstolo está falando aqui. A segunda palavra que nós encontramos, o segundo termo, são as muitas lágrimas. E o termo grego aqui é mais fácil de falar. É daikrion, as muitas lágrimas. E essas lágrimas aqui também, meus amados, elas não testificam um homem em desespero. Não, elas não falam disso. Lágrimas aqui não falam de desespero. As lágrimas aqui, elas falam de um coração, falam de um coração intensamente movido. Fala desse coração movido, né? Ela fala de uma agonia intercessória pelas almas. Coração movido pelas almas, uma agonia, uma ânsia, né? Por ver as almas se converterem, aceitando a Cristo como Salvador. Essas são as lágrimas. Ele ora pelo rebanho ali. E a terceira palavra que nós encontramos aqui são ciladas e provações. Então, esses 3 termos aqui, mais uma vez, o termo grego aqui é peirasmon. Peirasmo, ciladas e provações. Ou seja, essas ciladas e essas provações elas são causadas pela oposição e também pela fúria dos homens, né? Os adversários. Normalmente nós vemos aqui os adversários não eram os de fora, eram os religiosos, eram principalmente os judeus. Então, isso aqui, meus irmãos, evidencia um ministério fiel ao Evangelho. Fiel ao Evangelho. E nunca um ministério fiel ao Evangelho, ele vai estar isento de sofrimento, ele vai estar isento de combates espirituais. Quanto mais fiel for o ministério, mais combate haverá, mais lutas haverá. Mas a Bíblia diz, o Senhor falou, Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo, e aquele que venceu está conosco. Amém?
Então, Paulo serviu com temor ao Senhor. Paulo, ele rejeitou as bajulações de homens e também não buscou bajulações terrenas. Não, isso não aconteceu. Então, exemplo maravilhoso fica para a gente aí, né, do apóstolo Paulo. O segundo ponto, nós vemos aqui, fidelidade. A fidelidade apostólica como guarda da verdade, né? É um outro ponto que nós vemos aqui. E no versículo de número 20, versículo 20 até o versículo 21, Paulo ele vai revelar o seu método especial e apostólico por excelência. Olha o verso 20 e 21. Aqui, ó. Como nada que útil fosse como nada que útil fosse, deixei de vós anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a convenção a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha isso aqui. Publicamente, duas palavras. Publicamente e pelas casas. Paulo não confinou, irmãos, o ensino aos recintos formais de reunião. Não. Paulo, ele estendeu o seu ministério, o ministério da palavra, também ao ambiente familiar. Né? Paulo se engajou na instrução contínua e também no discipulado genuíno. Então, Paulo dá um exemplo interessante a respeito disso. Então, o cerne da mensagem de Paulo mantinha dupla ou o duplo, né, e inseparável fundamento do evangelho. Primeiro, arrependimento, porque ele pregava esse arrependimento para com Deus, e o segundo, a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse duplo, arrependimento e a fé no Senhor Jesus Cristo. A fidelidade apostólica, irmãos, ela não era apenas emocional ou relacional. Essa fidelidade do apóstolo Paulo, ela estava ligada à palavra. Então nós podemos dizer que ela tinha uma profunda ligação doutrinária. Estava totalmente vinculada, ligada à palavra. Paulo, ele proclamava o que nós chamamos de querigma, ou seja, a mensagem central do evangelho. Ele pregava a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, o chamado ao arrependimento, a salvação como um dom da graça mediante a fé. É isso que o apóstolo pregava. O texto de Atos aqui, ele vai demonstrar que Paulo ele não adaptava o conteúdo essencial da mensagem, ele não fazia esse tipo de adaptações. Para quê? Para tentar agradar ouvintes. Ele não fazia isso, meus amados. Pelo contrário, Paulo permanecia firme na verdade que Cristo havia revelado a ele. Mesmo diante de resistência, mesmo diante de oposição, Paulo permanecia firme no chamado. Ele não alterava o conteúdo da sua mensagem. Ele sempre foi fiel à doutrina. Uma fidelidade doutrinária tremenda Paulo tinha. E isso aqui nos leva a uma pergunta direta que eu posso até mesmo fazer para você agora, que está me ouvindo. Você que está me ouvindo aí, você tem coragem de pregar toda a verdade do Evangelho de Deus? Sem medo? Os ônus e os bônus? Ou você só fala daquilo que agrada, aquilo que não incomoda ninguém? Você só fala as flores, mas também não fala os espinhos.
Você só fala, como diz o anjo pediu para João comer o livrinho, que era doce ao paladar, mas mais amarga. Isso significava que a mensagem tinha dois teor. Ela era uma mensagem palatável, depois ela era ruim, amarga de digerir. Era palavra de bênção para os que crescem, mas era de maldição para os que não criam. A mesma mensagem pode ter dois sabores diferentes. A mesma mensagem, dependendo de quem vai receber e como vai receber. Entende? Então, essa fidelidade à sã doutrina, no sentido assim bíblico, mais precisamente falando, ela envolve guardar e transmitir todo o conselho de Deus, sem omitir verdades, sem omitir o teor principal da mensagem, seja ele de bênção, seja ele de intervenção, de conciliação, seja ele de confronto. Verdades essenciais da fé cristã precisam ser ditas e a mensagem tem que ser completa. Amém? A fidelidade diante do futuro e a consciência irrepreensível do apóstolo Paulo. Nos versículos finais, nós vemos o seguinte: nós vemos a primeira parte desse mecanismo de Paulo, dessa decisão de Paulo. Nós vemos que ele decidiu, né? Ele está decidido a ir a Jerusalém. Mas a Bíblia diz que ele está decidido a ir a Jerusalém ligado pelo Espírito Santo. Ele está ligado pelo Espírito Santo. Ele não está andando, ele não está indo de vontade própria. Né? O Espírito que o guia, o Espírito que o leva, o Espírito que o direciona. Atos 20, 22 diz assim, 20, 22. Ligado pelo Espírito, e eis que agora, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que lá há de me acontecer, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Olha que coisa tremenda. Mesmo Paulo ciente de que ele enfrentaria prisões, enfrentaria sofrimentos, Paulo declara que não considera a própria vida, aqui, irmãos, algo precioso demais para si mesmo. Então, que coisa poderosa isso aqui. E ele diz mais: contanto que eu complete a missão e o ministério recebido pelo Senhor Jesus. Essa postura aqui, ela não é imprudência, é entrega total à vontade de Deus. Paulo é um homem que se entrega de forma plena à vontade de Deus. Isso aqui, meus amados, é o fruto de uma fé amadurecida. É fruto de um amor que coloca Cristo acima da própria preservação. Independente do que possa acontecer, primeira mensagem, primeiro Cristo. Paulo está disposto a sofrer, está disposto a padecer, a ser preso, até mesmo morrer pela causa do evangelho e pelo chamado. Olha que coisa extraordinária. Então, quando nós vemos que Paulo, ao afirmar, né, que está limpo do sangue de todos, Paulo retorna à linguagem profética que é usada lá em Ezequiel. Lembra do versículo de Ezequiel? Que fala sobre o atalaia? Ezequiel capítulo 33. Ezequiel 33 diz assim, ó: quando eu disser ao ímpio, o ímpio certamente morrerá, e tu não falares para admoestar o ímpio acerca do seu caminho, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue eu requererei da tua mão. Ezequiel 33, verso 8. Essa é a mesma linguagem que Paulo estava usando. Paulo está dizendo: eu estou livre do sangue de vocês. Eu anunciei a palavra, eu anunciei a mensagem, eu ensinei, eu fiz a minha parte. Eu estou limpo do sangue de vocês. É por quê? Porque o atalaia, ele é responsável por advertir o povo sobre um perigo iminente. Nós somos atalaias de Deus hoje. Paulo era uma atalaia. E ele declara que ele não se omitiu.
de forma alguma, ao anunciar, ao proclamar, né, toda a verdade, todo o evangelho de Deus, a proclamar com fidelidade, proclamar com integridade. Paulo fez isso. Fez isso, meus amados. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Deixa eu te perguntar algo aqui. Com todo o respeito que você merece. Se hoje fosse o último dia de ministério, de testemunho, de vida cristã, você poderia dizer, como Paulo diz, que está limpo do sangue de todos? Será que você poderia dizer? Eu fiz a minha parte, eu anunciei, estou limpo do sangue de todos. As oportunidades que vieram até mim, eu não as desperdicei. Portanto, o Senhor pode me levar em paz. Você teria coragem de falar isso? Ou existe frestas, existe oportunidades perdidas, algo ainda por fazer? Algo que deveria ter sido feito e não foi feito, e você ainda tem a oportunidade de fazê-lo. Diga aí, fale. Meus amados, Então, meus irmãos, guarde esse pensamento no seu coração. Guarde isso na sua vida. Guarde isso. Preciso pedir uma coisa rápida para você aqui. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, meus amados, no nosso canal. Se essa palavra está tocando no seu coração, deixe seu like agora e, né, ajude esse canal de ensino a alcançar mais pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Aqui nós tentamos comentar os pontos e os subpontos, fazendo um comentário desses pontos específicos, para que você tenha uma base, uma base mais sólida e algo a mais também que você possa utilizar na sua classe, tá bom? Vamos para o próximo ponto, é o bloco 2, bloco número 2, advertência aos presbíteros contra os falsos mestres. Isso aqui é pesado, Então, eu tô vendo que essa aula aqui vai demorar um pouquinho, mais do que o habitual, O Espírito Santo como originador do ministério pastoral. É o Espírito Santo que convoca, ele que comissiona, ele que chama, ele que vocaciona, ele que envia, ele que origina o ministério pastoral. Nós estamos aqui no versículo de número 28. 28. Então, agora nós vemos o quê? Paulo mudando o tom. Paulo muda o tom aqui do seu discurso. Ele deixa de falar aqui sobre a seu próprio ministério e agora ele passa a alertar os líderes sobre o futuro da igreja. Ele antevê e ele vai trazer um alerta aqui sobre o futuro da igreja, e é algo sério, e ele serve para nós também nesses últimos dias. Atos 20 e 28, acompanhe comigo aí. Atos 20 e 28. Diz assim: olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Olhai por vós. Olha as ordens que as frases se encontram. Olhai, pois, por vós. Aí a Bíblia diz assim, logo depois. E depois, por todo o rebanho. Isso aqui não está por acaso nessa ordem. Não é primeiro pelo rebanho e depois por vós. Primeiro olhai por vós. Porque quem está olhando por vós, você precisa estar bem para preparar o rebanho. Primeiro você. Primeiro você bem. Depois o rebanho. Como fala em uma... Quando alguém tem que se salvar, primeiro você se salva, depois você salva outro. Não tem que salvar alguém e os dois acabam morrendo afogados. Primeiro você se salva. Salvou, tá em segurança, agora você vai salvar o outro. Primeiro você, depois o rebanho. Então, o líder, ele não pode cuidar apenas do rebanho, sem primeiro cuidar da sua própria vida, né? E isso, nós estamos falando diante de Deus, né? Cuidar da própria vida diante de Deus. Ou seja, meus irmãos, o cuidado da igreja, ele começa na vida interior do líder diante de Deus. Quando eu começo a cuidar de mim diante de Deus, eu estou cuidando, eu já inicio o cuidado da igreja, porque o cuidar da igreja começa por mim. Isso aqui
está falando de vigilância, vigilância pastoral. E essa vigilância pastoral, ela não pode ser eficaz se não houver primeiro vigilância pessoal. Olha isso. A vigilância pastoral não pode ser eficaz se primeiro não houver vigilância pessoal. Meus irmãos, então, esses líderes aqui, eles foram constituídos pelo Espírito Santo. Isso revela uma verdade assim poderosa demais. Se observar, poderosa demais. Por quê? Porque a liderança da igreja, ela não é produto da iniciativa humana. Não é por barganha, não é por favoritismo, não é por puxa-saquismo. É o Espírito Santo que levanta líderes, capacita líderes. E o homem apenas reconhece-o assim. Mas quem chama é Deus, quem escolhe é Deus, quem separa é o Senhor. Então, isso, irmãos, é resultado da ação do Espírito Santo. Ele chama, ele separa, ele capacita homens e capacita para cuidar do povo de Deus, né? Então, essa aqui é muito, assim, essa lição tem a ver com liderança, tem a ver com a parte pastoral. Então, você precisa ver o valor supremo que Paulo atribui à igreja. Tem um valor. Por quê? Ele mesmo diz, ela foi resgatada com o próprio sangue de Jesus. Com o seu próprio sangue. E isso aqui é uma afirmação que, meus amados, ela aponta para o alto preço que Jesus pagou lá na cruz do Calvário. Um alto preço. E quando você olha nessa perspectiva, isso muda tudo. Isso muda a forma, ou a forma como nós enxergamos. Isso muda completamente a forma como nós devemos também enxergar a igreja. Ela não é propriedade de líderes. Ela não é propriedade de homens. Ela é do Senhor. A igreja é de quem? A igreja é do Senhor Jesus. E ela foi comprada com o sangue do próprio Filho de Deus. O homem não é dono da igreja, Jesus é o dono da igreja. E Deus não dá igreja para líderes. Deus dá líderes para a igreja. É ao contrário. Amém? Ponto 2, os perigos. E nós vemos aqui que é um perigo real e contínuo que Paulo tinha das falsas doutrinas. Então, o perigo das falsas doutrinas. Acompanhe com o versículo comigo, capítulo 20, versículo 29, diz assim: Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Olha isso. Paulo identifica dois movimentos de ameaça aqui. Então, bora ver quais foram esse primeiro movimento. Primeiro movimento são ameaças externas. No versículo você já consegue fazer essa distinção. Ameaças externas. Lobos cruéis. Ele fala. Entram na comunidade sem compromissos com a verdadeira verdade do evangelho. E aí, agindo assim, eles o fazem, né, de forma destrutiva, exploradora, sem cuidado pelo povo de Deus. Ameaça externa. Mas tem também a ameaça interna. Homens, e ele fala, que surgirão dentre vós mesmos. Olha isso. Paulo está antevendo. O Espírito Santo está trazendo uma revelação para que ele traga para os presbíteros, para a liderança. Dentre vós mesmos, do meio de vós. Isso é, dentre ali a própria liderança ou da própria comunidade. Quer dizer, dessas duas formas, da própria liderança que estava ali ou da própria comunidade dos irmãos. Estariam o quê? Homens que estarão distorcendo a verdade, homens que estarão atraindo
discípulos após si. E essa, meus amados, essa aqui, ela é apresentada como uma forma mais perigosa. Por quê? Porque dela, o que vem da parte externa é perigoso, mas o que vem de dentro da própria estrutura da igreja é muito mais nocivo. É muito mais, ou seja, a figura do lobo aqui, na linguagem bíblica, ela representa aqueles que se apresentam como líderes espirituais. Mas o resultado aqui é destruição, engano, divisão de rebanho, por aí vai. Mateus 7,15 diz assim: Guardai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então Jesus já trazia, né, essas admoestações. E a Escritura reforça isso. Que esse tipo de desvio não ocorre assim de forma repentina, de forma imediata, mas ela acontece de forma progressiva. Progressiva. Através de palavras distorcidas, através de ênfase deslocadas, né, do centro do evangelho, do contexto do evangelho. Como dizia alguém, o texto sem pretexto, sem contexto é pretexto para heresia. Texto sem contexto, pretexto para heresia. Tudo isso é oriundo disso, pode vir disso. Isso é sério demais. E nós não podemos passar batido. E para isso serve o ensino da palavra, e para isso serve a edificação através do ensino genuíno e poderoso da palavra de Deus. Quantas pessoas hoje não estão sendo enganadas, né, por ensinos que são até bonitinhos, são bonitos, né, soam espirituais, até usam a Bíblia, tem a Bíblia, tá ali a Bíblia, mas assim como Satanás usou lá na tentação de Jesus, ele usou a Bíblia também, mas desprovido do contexto, para enganar. Enganar logo quem? Enganar a Cristo. Mas pessoas estão, infelizmente, sendo enganadas com a mensagem bonitinha, por não conhecer de fato, né, a verdadeira palavra do Senhor Jesus. Verdadeira palavra do Senhor Jesus. Então, isso é um alerta do apóstolo Paulo. Ele estabelece um princípio permanente. Valeu para aqueles dias? Continua valendo para os nossos dias também. Esse alerta ele não mudou, meus irmãos. A igreja, ela deve permanecer vigilante. Você deve permanecer vigilante. E aí, essa vigilância nesses dois aspectos, tanto dos ataques externos como dos ataques internos. A igreja precisa de sensibilidade espiritual, discernimento espiritual. Amém? Segundo, ou terceiro ponto que nós vemos aqui é a vigilância espiritual como dever permanente do pastor. Né? Paulo também traz esse exemplo aqui desse sermão. Por quê? Porque Paulo ele conclui uma exortação chamando presbíteros, né, ali, que são, mesmo que aqueles que estariam pastoreando a igreja, a vigilância espiritual constante. Essa era a recomendação de Paulo, uma vigilância constante. E o verbo aqui que nós usamos, ou que nós lemos, é o verbo vigiai. Vigiai. E esse verbo vigiai aqui, meus amados, ele aponta para um estado contínuo. Vigiai. Ou seja, um estado contínuo de vigilância. Vigiai agora, vigiai amanhã, vigiai depois da manhã, vigiai. Fala de continuidade, discernimento, responsabilidade pastoral. Olha isso que Paulo está falando, né? Então, Paulo está fundamentando isso nessa ordem. E ele está dando o próprio exemplo, exemplo de si mesmo. E aí Paulo fala, durante 3 anos, eu servi com dedicação intensa.
Ele não está não sendo humilde, ele está falando, dando exemplo de si para os presbíteros. Presbíteros. Ele falou: não cessei em nenhum momento de vos admoestar a cada um de vós, até mesmo com lágrimas. Até com lágrimas, Paulo fala. E a palavra admoestar aqui, ela é traduzida, ou seja, ela traz a ideia de instruir com franqueza e amor. Admoestar é instruir com franqueza e amor. Esse é o sentido aqui, né? Conduzindo a mente a um caminho correto da verdade. Então, eu vos admoesto, como? Franqueza e amor, tentando conduzir você a um caminho correto da verdade. Olha isso, Paulo deixa um exemplo extraordinário. Ou seja, esse tipo de cuidado aqui, que nós vemos no apóstolo Paulo, ele envolve ensino, ele envolve correção, ele envolve encorajamento, ele envolve tudo isso. Porque Paulo visa, irmãos, ele está visando essa restauração da maturidade espiritual da liderança, maturidade espiritual de cada crente. Então, meus irmãos, a vigilância pastoral, ela não é um fruto do medo, da suspeita, né? Vamos dizer assim, de uma suspeita constante. Não. Essa vigilância pastoral, ela é responsabilidade, uma responsabilidade, né? Que o homem de Deus, que o servo de Deus, ou que o líder ou pastor deve ter diante de Deus. O pastor não é apenas um gestor de atividades religiosas, como alguns pensam. Não, ele é o guardião de vidas, ele é o responsável, ele vai prestar conta de cada alma, de cada vida que foi entregue a ele, para ele cuidar, para ele ensinar, para ele pastorear. Cristo confiou ao pastor o cuidado das suas ovelhas e ele vai requerê-las. Ele vai ter que dar conta. É isso que Paulo está dizendo. É isso que Paulo está trazendo, essa responsabilidade. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, com carinho, para você. Você tem vigiado na sua vida espiritual? Me diga aí. Você tem cuidado da doutrina que recebeu? Ou que está recebendo? Ou que está transmitindo? E você transmite isso a quem? A sua esposa, ao seu esposo, a filha, filhos, a parentes, mãe, pai, a discípulos, a sua igreja? Tem cuidado dessa doutrina? Tem procurado zelar por ela? Ser instruído nela? Aprofundar-se nela? Amém? Antes de eu continuar, quero te convidar mais uma vez, se você ainda não faz parte da nossa comunidade aqui, do nosso canal, se inscreva agora. Toda semana nós trazemos ensinos aqui, como este, tentamos nos aprofundar na palavra de Deus, tentamos discutir tema. Hoje eu estou tentando aqui discutir assim, uma forma mais, como é que eu posso dizer aqui? De uma forma mais, como se eu estivesse conversando com você aí. Como se a gente estivesse conversando. Né? Por isso que vai ser um pouco extenso, se você quiser ouvir aí em 1x, em 2x, pular alguma parte, não sei. Mas hoje eu tô assim meio pastoral. Mas vamos para o bloco 3, que fala do cuidado pastoral e final de Paulo. Né? Esse aqui é o bloco número 3, cuidado pastoral e final de Paulo. E o tópico é a palavra de Deus como um fundamento seguro do ministério. Olha só isso. Tem um fundamento seguro do ministério? Tem. A palavra de Deus. Atos 20:32 diz assim. 20:32. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a ele que é poderoso para vos edificar, e da herança entre todos os santificados. Entre todos quem? Todos. Todos. Aí depois fala, os santificados.
Você viu isso? Por quê? Porque Paulo, ao concluir essa exortação, meus irmãos, aqui aos presbíteros de Éfeso, ele não entrega métodos humanos. Você não vai ver métodos humanos aqui. Estratégias humanas, né? Estratégias administrativas, habilidades pessoais, um treinamento coach. Você não vai ver isso aqui. Olha isso. Ele os confia dois fundamentos inseparáveis aqui. Prestou atenção na leitura? E esses dois aqui são absolutamente suficientes. E o que nós encontramos aqui? Ele fala a Deus e a palavra da sua graça. Então, aqui está a verdade pura e aqui está a verdade essencial. O ministério cristão, meus irmãos, ele permanece firme quando está ancorado na ação de Deus e na autoridade da sua palavra. Esses dois fundamentos que Paulo coloca. A Deus e ao ministério da sua palavra. Não é uma estrutura eclesiástica que vai sustentar a igreja. Não, nunca foi, nunca será. Se a igreja ela confiar em estrutura, ela está fadada ao fracasso. Ela já faliu e nem sabe. Nem sabe. Porque quem sustenta a igreja é o próprio Senhor. É o Senhor que conduz por meio da sua revelação eficaz, revelação da palavra. E a expressão aqui, da palavra aqui, que nós vemos, sua graça, ela destaca aqui o caráter do evangelho. A sua graça está falando do caráter do evangelho. É a mesma que salva. Olha isso. É a mesma que sustenta, é a mesma que edifica, é a mesma que fortalece o povo de Deus. Ela não apenas informa, meus irmãos, ela transforma. Coisa poderosa. Então, um ministério fiel, ele não se sustenta em si mesmo, mas na palavra de Deus. No poder do Espírito Santo. Tem que ter poder para edificar, para corrigir, para conduzir, né, para levantar, para instruir, para ensinar a herança de Cristo, a igreja. Tem que ter. Ponto 2. Vamos avançar aqui. O exemplo de despreendimento e o serviço cristão. Então, nós vemos mais aqui em Atos capítulo 20, 33 ao 35, exemplo de desprendimento e serviço cristão. Diz assim, ó: de ninguém cobiceis a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Antes, vós mesmos sabeis que estas mãos me serviram para as minhas necessidades e para o que estava comigo. Mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Olha que coisa poderosa. Olha que coisa que Paulo está apresentando aqui. Paulo apresenta aos presbíteros o seu próprio testemunho, de novo, mais uma vez, como prova da sua integridade ministerial. É isso que ele está fazendo aqui. Seu ministério, ele não foi marcado por um interesse, né? Materiais aqui. Você não vê isso. Mas Paulo diz, uma vida de simplicidade, uma vida de serviço. Ele trabalhou com as próprias mãos, sustentando por meio do seu ofício. Qual era o ofício dele? Fabricante de tendas. É isso que Paulo fazia. Não agiu como alguém que, vamos dizer, rejeita o sustento ministerial. Não, mas como alguém que recusava qualquer forma de exploração. Ele não rejeitava, mas ele não explorava a fé alheia. Então, meus irmãos, o objetivo aqui é claro, específico. E qual é? Preservar a pureza do evangelho e não tornar-se um peso indevido às igrejas. E foi isso que ele fez. E Paulo conclui
aqui com uma palavra. Na verdade, ele usa a palavra de Jesus aqui, né? Nesse ponto. Que ela foi preservada aqui pela tradição católica. Ou tradição apostólica. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Ele usa essa palavra. Porque o princípio aqui, meus amados, o princípio é muito claro. O ministério cristão, ele deve ser marcado por generosidade, serviço, despreendimento. Esse é um ministério cristão eficaz e verdadeiro. O servo de Deus, ele não pode transformar o ministério em instrumento de enriquecimento pessoal ou exploração do rebanho. Isso não deve acontecer. Infelizmente, em muitos lugares é o que mais nós vemos acontecer. Mas cada cristão tem a palavra, tem a Bíblia. Abre o olho. Verifique onde você está pisando, o que você está aprendendo, o que estão te ensinando. Por quê? Porque o verdadeiro pastor, meus irmãos, ele reflete o caráter de Cristo. É isso que está em Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20, versículo 28, diz assim: Assim como o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Não veio para ser servido, mas veio para servir. Olha isso. Olha só isso. Aqui encontra a sua alegria. E a alegria qual é? Dedicar-se, entregar-se ao favor dos homens. Então, uma despedida marcada, é o nosso próximo ponto, uma despedida marcada por amor e também por comunhão e lágrimas. Versículo 36 do capítulo 20. Diz assim: Havendo dito isso, pôs-se de joelho e orou, como todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, e acompanharam-no até o navio. O que se revela aqui? O que nós observamos aqui? Isso aqui não é apenas um encerramento de ministério. Isso aqui é uma comunhão profunda, espiritual, efetiva, né? Aqui entre as duas partes, né? Entre pastor e igreja. É isso que nós vemos aqui, essa comunhão, esse laço. Os presbíteros de Éfeso aqui, irmãos, eles não estão diante de um mero pregador, né, itinerante que veio, passou aqui. Não, 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 não. Eles estão diante de alguém que os formou, que os moldou, que os ensinou, que os alicerçou, que os confrontou, que os corrigiu, que os exortou, que os amou e amou com fidelidade ao longo de todos os anos que Paulo ficou aqui. Por isso, o choro aqui, você vai ver, não é um choro superficial. Não é. Quando você olha para essa cena aqui é uma expressão, como podemos dizer, é uma expressão de vínculos afetivos reais, construídos juntos aqui ao serviço do reino de Deus. Irmão, isso aqui é extraordinário demais. Isso aqui é um ponto doloroso que nós vemos no momento. E esse ponto aqui é a declaração de Paulo. Paulo fala: vocês não verão mais o meu rosto. Isso não é apenas uma separação geográfica. Isso seria uma separação física para sempre. Uma ruptura efetiva, intensa. Isso é muito poderoso. Algo vivido ali dentro dessa experiência cristã. Então, Paulo, meus irmãos, ele era o apóstolo de lágrimas.
Paulo chorava, orava, chorava. E ele tinha lágrimas profundas de sofrimento, lágrimas de, como posso usar a palavra? Desvelo, talvez seja essa a palavra. Lágrima de desvelo, lágrima de amor, lágrima de compaixão. A dor da separação física ali era real, muito real. Mas a comunhão espiritual, ela permaneceria para sempre. Amém? Então, eles, os presbíteros, a liderança, a igreja, eles, eu observo, eles devem ter ficado ali, parados, chorando, orando, até que o navio, né, o mastro do navio ali, aquela parte do navio que o vento bate ali, tivesse desaparecido completamente no horizonte. Ficaram lá, chorando e vendo Paulo ir embora, sabendo que ele nunca mais voltaria. E somente então, eu acho que eles teriam retornado para Éfeso, mas retornaram, irmãos, determinados que nunca, nunca, nunca eles iam separar-se do rebanho. Nunca ia apacentar o seu rebanho da mesma forma. Agora teria paixão. Uma paixão intensa. Uma paixão amorosa. A mesma paixão que Paulo havia demonstrado a eles. Um zelo. Então, esse evento, ele nos ensina que a liderança cristã, ela não se baseia em hierarquias frias, mas em relacionamentos profundos, no amor fraternal, nesse momento pastoral, nessa conversa, nesse choro, nessas lágrimas, sabe? Não se está tratando aqui como se fosse uma empresa, né? À parte. Agora fizemos aqui, implantamos a empresa, agora eu vou embora, vocês ficam aí e tal, tal. Não, não é isso. Igreja, irmão, envolve relacionamento. Relacionamento. Amém? Deixa eu concluir aqui pra gente concluir aqui, que já avançamos muito, né? Mas essa despedida de Paulo aqui em Éfeso, ela revela uma clareza, né? Um padrão de um verdadeiro ministério cristão. É isso que nós vemos aqui, nessa despedida. Né? Uma vida entregue com, com fidelidade a Deus. Né? Uma pregação fiel, uma pregação sem concessões, um amor pastoral assim tão intenso, marcado por lágrimas sinceras diante de Deus e até mesmo diante dos homens também. Nós vemos aqui uma confiança absoluta que Paulo tinha no Senhor Jesus. E essa confiança permanece ativa, até mesmo quando os servos são separados da igreja. Meus amados, a herança mais sólida deixada pela liderança espiritual, elas não são edifícios, não são prédios, não são as igrejas, não são centros administrativos. Não, isso aí são coisas. Não são programas, não são modelos organizacionais, mas a coisa mais preciosa, a herança mais sólida que pode ficar, são vidas transformadas pelo poder do Evangelho, vidas transformadas pelo Espírito Santo de Deus. Discípulos enraizados de verdade. Uma igreja que permanece fiel, mesmo em meio às piores adversidades e provações. Cada pastor, cada líder,
Cada servo de Cristo, ele é vocacionado hoje nesse mesmo encargo. É chamado hoje nesse mesmo encargo que o apóstolo Paulo nos deixa como exemplo aqui na igreja de Éfeso. Qual é? Vigiar com temor, orar sem cessar, amar sacrificialmente, pregar a sã doutrina com desvelo, mitigando a verdade e a esperança do evangelho. Desculpa. Confiar zelosamente no rebanho. Aquele que é o sumo pastor, Jesus Cristo, nosso Senhor, ele vai vir resgatar esse rebanho, vai vir levá-lo. Então, deixa eu perguntar para você aqui, olhando nos seus olhos, olha aqui nos meus olhos, através dessa tela aqui hoje. Deixa eu fazer uma pergunta. Se hoje fosse a sua despedida, o que ficaria como sua herança? Responda. Uma vida de aparências ou uma vida de fidelidade que outros pudessem imitar? A igreja de hoje, meus irmãos, ou meu irmão, minha irmã, mais do que nunca, de líderes, membros comprometidos com a verdade do evangelho, ela carece. Ela precisa que estejam, que esses líderes estejam dispostos a vigiar, a servir, a amar, a se entregar de forma irrestrita. Porque a fidelidade apostólica, ela continua. E ela continua num caminho seguro para preservar a igreja do Senhor diante de tantos desafios, nessa geração da pós-modernidade. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida e que essa palavra ela fique gravada não apenas na sua mente, mas que ela também fique gravada no seu coração. Amém? Deus abençoe a sua vida. Até a próxima aula. Querendo Deus, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.